Professor, qual seria, nesse momento histórico, a importância da justiça do trabalho para o Brasil? Eu diria que é a mesma que fez com que ela fosse criada, né. Houve necessidade da criação de uma justiça do trabalho para promover, evidentemente, a solução de conflitos de interesses entre empregados e empregadores, e esse dado histórico não pode ser esquecido. A justiça do trabalho continua sendo imprescindível hoje, a despeito de haver correntes devotadas à ideia de extinguir essa justiça, não é? Ideia com a qual não concordo, mas a justiça do trabalho tem uma importância extraordinária na solução. Ela é até um elemento de pacificação social, não é? Porque se não houvesse essa justiça, muitos desses conflitos seriam resolvidos de maneira mais bárbara, talvez, conflitos que seriam resolvidos com meios pessoais, não é? A justiça do trabalho tem uma função também de pacificação das relações sociais naquilo que lhe diz respeito, naquilo que diz respeito à sua competência, não é? Então eu vejo a justiça do trabalho como cada vez mais importante, inclusive no contexto da própria economia. É óbvio que a própria legislação material vem sofrendo sucessivas modificações, até por meio de medidas provisórias, para tentar ajustar a realidade econômica do país. Mas aí estará a Justiça do Trabalho sempre presente para verificar até que ponto essas medidas provisórias atendem aos princípios de legalidade ou não. Então a função da Justiça do Trabalho é de extrema importância na organização da sociedade. E dentro desse contexto que o senhor situou, qual é o peso da conciliação? Considerando, inclusive, que estamos quase entrando na Semana Nacional da Conciliação. A conciliação sempre foi o elemento fundamental da justiça do trabalho. O que é a conciliação, senão uma solução negociada, consensual, entre as próprias partes que estão envolvidas no conflito? E recordo-me perfeitamente que há muitos anos a justiça estadual via com maus olhos esse objetivo da justiça do trabalho. Porque segundo a justiça comum estadual, mesmo federal, os processos deveriam ser exaustivamente levados a cabo até o fim, né? Demorasse o quanto fosse, não se admitiria a possibilidade de o juiz intervir com uma solução de proposta conciliatória. Cheguei a dizer, então, que via-se essa justiça comum, no geral, via as partes como gladiadores, teriam que lutar até o fim, e a justiça do trabalho com a sua conciliação. Solução harmoniosa. Passado algum tempo, a própria justiça comum acabou adotando a conciliação como uma forma de solução de conflitos. Então, é importante, tem vantagens inúmeras a conciliação, porque abrevia o tempo do processo, não é? Elimina o conflito também, implica a economia para o próprio poder judiciário, não é? Que soluciona o processo de imediato. Então, eu diria que é a pedra de toque, é o elemento fundamental da justiça do trabalho, a conciliação.